essa estratégia, a estratégia do uso, né, da rede de pesquisa com a ferramenta Leadster, tá bom? O que é sempre importante, pessoal, a gente ressaltar quando a gente fala de site, né? A importância do tráfego, de levar tráfego para esse site, para que depois a gente possa ter, né, o melhor uso da ferramenta, o melhor uso do Leadster, tá bom? Então, sempre que a gente pensa, né, nesses tipos de ferramenta, a gente pode fazer uma analogia como se o site ele fosse um carro realmente. Esse carro ele precisa de um combustível para alimentar. No caso do combustível, né, seria o tráfego e a partir do Google Ads, rede de pesquisa, a gente consegue levar esse combustível para o nosso carro, tá bom? A gente costuma brincar aqui na agência que o Leadster ele funciona como um acessório desse carro. E aí, como o carro completo só vai funcionar tendo, né, o combustível, tá bom? Tendo essa geração de tráfego para dentro desse site para que depois ele possa ser trabalhado pelos seus pontos de conversão, né? No caso aqui, o Leadster que a gente está falando, tá? O que é importante, pessoal, ressaltar da rede de pesquisa do Google, tá? A sua estrutura, né? Quando nós falamos da utilização da rede de pesquisa do Google, a gente tem que sempre pensar na experiência do usuário, seja já no momento da pesquisa e depois no momento que ele vai cair em nosso site, e aí vem a utilização do Leadster e a capacidade que ele tem de absorção, né, desses leads e a ajuda que ele dá realmente no aumento de conversão desse público, tá bom? Quando a gente pensa nas campanhas de pesquisa, é sempre importante a gente trazer, pensar a fundo nos serviços ou nos produtos que a gente quer anunciar, tá bom? Então, se a gente puder usar um exemplo, né, nós temos aqui na Lamp diversos clientes, entre eles a gente tem, por exemplo, né, um cliente que ele comercializa manutenção, enfim, de assoalhos, tá? Então, a gente sempre pensa na estratégia de anúncios do Google Ads separado por grupos de anúncios. E aí, a gente vai ter um grupo de anúncios que vai falar só de restauração, outro grupo de anúncios que vai falar de instalação. E esse agrupamento de palavras-chave a gente leva também para as descrições do anúncio, tá? Para que a experiência do usuário ao pesquisar seja a melhor possível. Com isso também, pessoal, tendo esse pensamento, né, de separação, a gente se torna competitivo também dentro dos leilões do Google Ads, sem pensar primeiramente no valor do leilão. A gente dando para o usuário, né, disponibilizando para o usuário essa boa experiência já ao pesquisar e depois essa boa experiência na página, faz com que nós nos classificamos bem nesses leilões, e aí não só a conversão ali dentro da página, né, com a ajuda do Leadster, ela pode aumentar, como também o teu lance ali, o teu CPC, ele pode diminuir com esse pensamento macro, tá, que você tem que ter com a estrutura da sua campanha de pesquisa, tá? Então, faça uma separação bem feita das suas palavras-chave, agrupem elas em grupos que tenham coerência entre elas, né, como esse exemplo que a gente passou, e traga o máximo de informação, o máximo de características desse tipo de serviço, dessas variações desse serviço, para essas descrições, tá bom? E aí depois a gente vai ter a recepção desse lead na página. Esse lead ele vai estar bem mais qualificado, ele vai receber mais informações prévias ali no teu anúncio, mais coerência nesse seu anúncio, e ele já vai entrar na sua página um pouco mais qualificado, tá bom? Legal. A gente falou no início, então, sobre a importância de aumentar esse tráfego para dentro do seu site, tá? O que é importante a gente ressaltar, pessoal? Que o Leadster em si, ele não é responsável pelo aumento do tráfego na tua página, tá? O Leadster, ele vai ser uma ferramenta que vai ajudar você a recepcionar esse tráfego que está em sua página, tá? Normalmente, né, a maioria dos clientes que a gente tem aqui na Lamp, eles trabalham com o uso do WhatsApp como um ponto de conversão e também o formulário estático, né, aquele preenchimento estático, tal, que a gente precisa aguardar depois a empresa retornar o contato para esse usuário, tá bom? O Leadster ele vai ajudar muito a que você tenha um aumento dessa taxa de conversão desse usuário, justamente pela funcionalidade dele, da captura. Daí, no momento desse usuário entrar na página, ele já vai trazer uma saudação, ele já vai
trazer uma informação para esse lead, passa para o usuário uma sensação de que ele já está sendo atendido de imediato, tá? Só que o que é importante pensar também sobre o Leadster, né? Ele não tem só essa funcionalidade, ele não serve só para isso. Se você souber fazer sua lição de casa com as informações que o Leadster captura desses usuários, você consegue trazer otimizações para a tua campanha de Google Ads, tá bom? Então, por exemplo, a gente está aqui mostrando na tela agora, né, uma configuração de link, né, para usuários que estão acessando esse anúncio, acessando a sua página através do mobile, tá? Então, uma das funcionalidades que o Leadster tem é a possibilidade de gerar um link direto do fluxo, da página de captura do fluxo, onde a gente pode jogar esse usuário que está pesquisando por um dispositivo móvel, tá bom? Quando esse usuário clicar, ao invés dele ver toda a página, né, todas as informações da página, ele já pode cair diretamente dentro do fluxo, né? Um exemplo que a gente usa esse tipo de funcionalidade, né? Nós temos aqui um cliente que ele comercializa o serviço de assinatura de veículos, tá? Então, todo usuário que pesquisa por esse tipo de serviço usando um dispositivo móvel, a gente encaminha esse usuário para essa página. E aí o que acontece? Ao abrir, ele imediatamente já inicia o fluxo de perguntas do Leadster, né? Do fluxo do Leadster. Então, o que a gente tem com isso? A gente tem uma experiência muito mais otimizada e rápida desse usuário que está num dispositivo móvel, que a gente sabe que a navegação é totalmente diferente de um dispositivo desktop, né? E a agilidade no processo da captura desse usuário, tá? Porque esse cara que está com o celular na mão, normalmente é o cara que tem a propensão a terminar a sua navegação mais rápida, tá? Ele tem normalmente ele vai tomar suas ações ali de forma muito mais rápida. Então, a gente colocando essa página já de primeira, para que ele possa preencher essas informações, aumenta bastante a taxa de conversão para esses usuários pesquisando por dispositivos móveis. Depois você pode pegar esses usuários e, por exemplo, aumentar um pouco o lance lá na sua campanha de Google Ads para quem pesquisa por dispositivo móvel. Se você viu que usando essa página de captura dessa forma para ele está dando certo, né? Então aumenta ali um pouquinho de lance. Quem está pesquisando por um dispositivo móvel vai ter uma prioridade na tua pesquisa, né? No teu leilão, e eles vão entrar dentro da página aí que vai ser uma experiência bem mais assertiva para ele, tá? Outras funcionalidades que a ferramenta tem, por exemplo, nesse caso aqui, que o Peron está mostrando para a gente, né? Essa funcionalidade da ferramenta Leadster, ela é a de classificação do lead, né? O que seria esse exemplo específico, né? Esse fluxo, ele é de um cliente que comercializa imóveis, né? Seja para locação ou comercialização, venda mesmo, tá bom? Quando a gente coloca esses níveis de qualificação dentro dessas perguntas, curto, médio e longo prazo, o que a gente está querendo coletar de informações? Nós estamos querendo separar os leads pela sua urgência na contratação desse serviço, tá bom? Sendo o curto prazo o lead mais quente, que teoricamente ele vai fechar mais rápido, e o longo prazo que vai ter a qualificação menor, tá? Como você pode usar isso ao seu favor e trazer essas informações para dentro da tua campanha do Google Ads, tá? Crie dentro do teu cronograma, da sua semana, sempre separe momentos para você entrar dentro do teu Leadster e analisar os preenchimentos daquela semana, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a última semana, vou sentar lá e vou analisar os dados de conversão daquela semana. Vou separar os leads que estão qualificados aí como com maior propensão até o menor. E aí eu vou estudar as características desses leads, tá bom? Então, eu vou separar ali as pessoas que responderam curto prazo das demais pessoas que responderam, né, as nossas outras opções. O que eu posso identificar? Qual que é o padrão que eu vejo dentro dessas pessoas que respondem a curto prazo? Essas pessoas, elas estão em um bairro específico? Essas pessoas têm algum cargo específico? Essas pessoas tem alguma faixa de idade específica? Então, tudo isso você pode trazer para dentro da sua campanha de Google Ads
e ali nas configurações trazer uma opção de aumentar um pouco o lance dentro dessas características demográficas ou outras informações que você conseguir capturar e analisar desse lead, tá? Que você vai conseguir levar para a tua campanha, tá bom? Passando aí para o próximo slide. Bom, vamos lá. Legal. Só complementando aí o que o Rodrigo falou também, né? Quando a gente muda lá na campanha do Google, né, para uma URL diferente em dispositivos móveis, vai ter algum cliente que vai falar, pô, mas eu queria que ele caísse no meu site, né? Tem o lance da minha marca e tudo mais. Se for um cliente realmente que barrar nisso, né? Às vezes a gente tem que mostrar de fato, né, que há uma melhora, né? A gente entende aí que tem campanhas de branding, campanhas de conversão, campanhas de aquecimento, campanhas de meio de funil. Só que quando a gente está de fato aí no Google Ads, e principalmente campanha de rede de pesquisa, muitas vezes a gente está querendo já o lead, né? O lead que vai realmente falar com o vendedor, né? Então, a gente tenta buscar alternativas aqui para que essa conversão ela não seja um número bonito só no relatório, né, do cliente, né? O cliente também ele tem que olhar lá e falar, pô, legal, minha taxa de conversão melhorou, meu custo de conversão diminuiu, mas as minhas vendas melhoraram também, né? Então, eu acho que tem que ser uma comemoração conjunta, né? Não adianta a gente estar comemorando do lado de cá e o cliente do lado de lá não está comemorando porque a gente fez um trabalho aqui, mas chegou para ele e o lead não converte, né? Vai ter casos, né? Às vezes acontece aqui para a gente, o lead chega, não tem um site muito bem estruturado, não tem uma landing page estruturada, então a gente acaba fazendo isso para ganhar um pouco de tempo até que esse site, essa landing page, ela seja desenvolvida, né? Então a gente não perde o time, né, da campanha. Então, o que o Rodrigo passou aí são formas que a gente foi descobrindo aí com o uso do Leadster para aumentar resultado, né? E aí deu certo, continuamos, mas a gente foi criando outras campanhas com outros fluxos para abrir na tela mesmo, com a página toda do cliente, mostrando a marca, mostrando o texto da empresa e tudo mais. Então, mais para contextualizar vocês, tá? Como a gente está falando muito, né, de rede de pesquisa, de Google, né, fica sempre a dúvida, né, porque quando a gente vai usar o Leadster ou implementar o Leadster em qualquer cliente, né, na maioria dos casos o cliente tem um formulário, né, de contato, na maioria dos casos ele tem o botão do WhatsApp na página, e aí fica aquela dúvida, né, o que é ponto de conversão na página do cliente, o que é válido para ele, né? Eu estou falando isso porque acontece muito, né? Mas eu só recebo spam no meu formulário. Pô, então, né, a parte de tecnologia da agência, né, ou algum prestador de serviço do cliente que resolva a questão do site dele, tem que saber que no formulário você tem que sempre ter o CAPTCHA, né, para que isso não aconteça. Mas a gente sabe que o formulário está cada vez menos sendo utilizado. Ninguém tem a paciência mais de preencher um formulário e ficar aguardando a empresa entrar em contato, né, dependendo do segmento, dependendo do tipo de serviço, né. E aí tem a questão do WhatsApp. Mas o WhatsApp, ele é fácil, ele é prático. As pessoas clicam no botão e já vai falar comigo. Legal, ele é bem, bem prático. Só que a maioria dos clientes reclamam para a gente que vem muita pergunta desnecessária no WhatsApp, vem muito lead que não é qualificado. Então, o WhatsApp e o formulário, eles não fazem essa qualificação, eles não fazem esse filtro que a gente precisa. Né? Então, assim, mas no WhatsApp a gente consegue mensurar na campanha, consegue mensurar quem clicou no botão do WhatsApp, mas quem de fato iniciou uma conversa, né? Eu não estou falando de outras ferramentas, estou falando do botão flutuante que está lá na página, né? Então, a gente consegue, com o botão flutuante, que você só clica no botão e abre já o WhatsApp, a gente só consegue medir o clique. Né? Então, tem 100 cliques no mês aí no WhatsApp do cliente, na página dele. Mas ele disse que só 20 pessoas chamaram ele. Então, tem várias quebras, né? Como no e-commerce também tem quebras, né? O cara que passa no carrinho vai para iniciar a finalização da compra. Então, existem essas quebras.
Mas o grande problema do WhatsApp é o lance de vir muita gente, né, querendo tirar dúvidas ou que não tem nada a ver com aquilo que realmente, né, você está se dispondo ali a vender no site. Então, a gente percebeu que com a implementação do Leadster, a gente conseguia filtrar isso, né? Filtrava a questão de vagas, filtrava várias outras coisas e caía só o lead realmente que fazia sentido, tá? Então, assim, vai acontecer na maioria dos casos, de cara, o cliente não querer tirar formulário, não querer tirar WhatsApp, não querer, não querer, né, achar que isso vai fazer ele perder cliente, né? Em vez de deixar só um ponto de contato no site, que é o Leadster. Então, a gente deixa todos os pontos de contato que ele já tem no site, né? Às vezes tem botão de telefone, né? Tem vários links de saída, e aí a gente coloca o Leadster. Então, assim, mas aí a gente tem que priorizar o Leadster, né? Duas formas da gente priorizar o Leadster. O WhatsApp está do lado direito. Então, o que a gente faz? A gente passa o WhatsApp para o lado esquerdo e joga o Leadster para o lado direito, né? Porque a gente sabe que boa parte das conversões acontecem quando o Leadster está do lado direito. Né? A gente acaba deixando o WhatsApp do lado esquerdo justamente para ele ficar ali, mas, né, dar prioridade para o Leadster. Outro ponto importante a gente entra na campanha lá do Google e fala para o Google o seguinte: olha, eu tenho a conversão lá do clique do WhatsApp, eu tenho a conversão do meu formulário, né? Mas eu não quero mais que você priorize a campanha para essas conversões. Eu quero que você priorize a conversão para o Leadster. Então, o que o Google vai fazer? Ele vai começar, né, a rodar a campanha novamente e aí ele vai se basear nesse ponto de contato. Ele vai mostrar quantas pessoas clicaram no WhatsApp, ele vai mostrar quantos contatos foram enviados pelo formulário, mas ele vai dar prioridade total para a conversão do Leadster, porque assim a gente consegue mudar o jogo, né? Então, eu tinha minha campanha rodando, que vinha lá 100 cliques no WhatsApp por mês, mas o cliente, de fato, só recebia 20 contatos, desses 20, 10 ele falava de forma completa e 5 compravam. Um exemplo, tá? Estou colocando números bem superestimados. Com o Leadster, a gente sabe quantas pessoas, de fato, preencheram o fluxo, né? O número ali ele fica real. E as pessoas que não fazem sentido, que nem o Rodrigo mostrou ali na qualificação, ou às vezes a pessoa, né, a gente acabou anunciando aí, a gente até anuncia aluguel de carro da Porto Seguro, né, que é aquele aluguel permanente, que você fica com o carro por 1, 2, 3 anos. Quando a pessoa falava que ele era motorista de aplicativo, a gente já abortava o fluxo, falava, olha, infelizmente nós não conseguimos te atender e tal, e não caía esse lead para o cliente e não contabiliza na campanha. Então, a gente começa a ter dados mais específicos e a gente começa a ter uma clareza maior. Então, quando a gente olha o relatório semanal aqui, que a gente vai falar com o cliente, a gente fala assim, olha, semana passada você teve 20 contatos, e de fato ele teve 20 contatos. E aí ele passa para a gente só quantas pessoas ele começou a falar, quantas pessoas ele conseguiu concluir uma conversa, e aí fica mais efetivo. Por que eu deixo, né? Por que a gente deixa aqui as outras conversões setadas na campanha? E aí, no caso, estou mostrando 3 conversões que a gente criou no Analytics e importou para o Google. Por que a gente deixa ela setada na campanha? Porque a gente quer também saber se por outros meios está vindo alguma coisa, tá? Então, assim, ainda vale a pena deixar? Vale. A partir do momento que o cliente falar, olha, tira o WhatsApp porque não está valendo a pena, tá vindo, né, não está vindo legal, o Leadster eu já percebi que funciona melhor. Inclusive, no final do fluxo do Leadster, a gente consegue colocar um redirecionamento para o WhatsApp para quem está mais ansioso em querer falar com a empresa, né, de forma mais rápida. Então, a gente deixa na campanha justamente para ir mensurando. Faz 10 dias que o formulário não é enviado. Será que a gente precisa deixar ele? A gente muda? Né? Enfim, a gente vai com esses dados analisando. E a gente sempre cria as conversões dentro do Analytics. Por quê? Para a gente saber, de fato, da onde que está acontecendo as conversões. Né? Se eu tenho um site novo, acabei de colocar ele no ar, eu vou precisar de um combustível, como o Rodrigo mostrou lá no slide do carro, né? Eu vou precisar de um combustível para que meu site tenha visitas. É a mesma coisa de uma loja física na rua. Se eu abro uma loja física numa rua que não é movimentada, eu preciso fazer divulgação para as pessoas virem até minha loja. Então, esse combustível, quando eu tenho um site novo, é o Google.
eu não vou ter tráfego direto, eu não vou ter tráfego orgânico, vai demorar um tempo para isso acontecer, né? A partir do momento que eu já tenho o meu site, já tenho ele indexado, né, já está um tempo no ar, eu vou ter tráfego de outras fontes. Então, quando a gente cria uma conversão lá no Analytics, é para a gente, de fato, né, conseguir entender qual que é, né, a origem que tá vindo gente, que está qualificado, né, como que a gente pode trabalhar esse dado de uma forma melhor. Apesar de estar mudando, né, o Analytics, agora, né, migrando para o GA4, mas a gente fazia sempre dessa forma, né? A gente continua fazendo agora com o GA4, mas só explicando para vocês aí como que é o processo que a gente atua aqui. Aí só passando um overview aqui para vocês, lá em conversões, né, quando vocês entram em ferramentas, configurações, conversões, vai aparecer as conversões que vocês têm setadas, né? E aí, quando você clica ali no nome da conversão, logo na primeira parte da conversão, você vai ter essa opção aí, ó, ação primária ou ação secundária. É aí que eu defino para o Google se essa conversão é para ele otimizar a campanha por ela ou não. É só para ela ficar lá aparecendo, né? Então, assim, quando a gente coloca secundária, ela vai contabilizar lá em conversões, lá no meu relatório e tudo mais. Mas o Google só vai otimizar quando eu colocar em ação primária. Então, só para vocês entenderem, ficar claro. E o que a gente faz, tá? Uma coisa que acho que é importante quando vocês também estiverem fazendo a campanha de vocês e otimizando a campanha, se vocês já tiverem conversões configuradas, o ideal é não desativa as conversões atuais, até porque vocês estão importando uma conversão nova, né? Então, imagina, vocês estão rodando uma campanha, por mais que ela não esteja do nível que vocês esperam, está dando resultado, e aí vocês têm as conversões, vocês colocam as conversões como secundária e colocam a lista como primária logo de cara, sem dado nenhum. Imagina o que vai acontecer com essa campanha, principalmente se ela tiver com lance automatizado. Então, o padrão que a gente faz, o que é? Colocou essa conversão para dentro, né, da conta, deixa todas como primária. A partir do momento que essa conversão nova começar a ter dados, né, a gente sabe que tem um mínimo ali de número para ela poder começar a andar sozinha, vamos dizer assim, aí as outras você passa para secundária, porque você não mata a sua campanha, você não derruba a sua campanha, tá? Então, é um padrão que a gente faz. Eu acho que é muito importante você que utiliza o Leadster, né, saber que, de fato, você precisa ter uma fonte de tráfego, né? E principalmente para sites novos, o Google é a principal fonte de tráfego. Ah, mas eu faço o Google, estou com o Leadster e não estou tendo resultado. Será que você colocou a conversão? Será que você falou que a conversão do Leadster era primária? Porque o Google ele vai tentar, de alguma forma ali, com a inteligência dele, definir pontos de conversão dentro da tua página. Hoje ele está bem avançado, então ele vai tentar encontrar vários pontos ali dentro da tua página para definir pontos de conversão. Ah, mas eu instalei o Leadster e não tem resultado. Então, provavelmente, a conversão do Leadster não foi criada, não foi colocada dentro da conta, não foi definida como primária, e aí a campanha está rodando à deriva, né? Ela roda, não sabe se tem que trazer clique, não sabe se tem que gerar impressão. Então, muitas vezes a campanha ela pode dar pau por isso, tá? Então, é muito importante. Tem o site, tem o Leadster instalado, ativar o Google e lembrar de colocar essa conversão para rodar. O jeito mais fácil, né, que a gente tem é ir lá configurar lá dentro do Leadster o seu código de Analytics, pegar lá o nome, né, das duas. A gente pode passar no final, eu acabei não colocando esse print, colocar o nome das ações de conversão e lá no Analytics já subir essa conversão para que vocês possam importá-la para dentro do Ads, tá? Então, com isso, vocês já conseguem mostrar para o Google qual o direcionamento que vocês querem ter, tá? Legal, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco dos diferentes fluxos que podem ser criados por páginas de serviços e produtos, tá? Essa dica é para quem tem um site mais robusto, onde tem várias páginas, cada página, né, de acordo com o serviço ou produto que você tem. Assim como a gente estava falando ali alguns slides atrás, dessa coerência que tem que haver entre a palavra-chave,
o título e descrições dos anúncios e a página onde esse usuário vai cair, o fluxo ele tem que seguir essa mesma linha de raciocínio, tá bom? Então, aqui como nessa imagem que a gente colocou, não adianta a gente mandar um usuário que está pesquisando por banana para uma página que está falando de maçã, tá bom? A gente tem aqui um cliente de logística onde onde ele tem disponível, né, em sua gama de serviços, diversos dentro dessa área de logística, né? Que eles vão desde um transporte aéreo para alguns outros países, né? América Latina, Europa, América do Norte, até o serviço de motoboy, que a gente sabe que é um serviço mais express, algo mais urgente, tá bom? Na realidade desse cliente em específico, o que acontecia no site dele quando esse usuário ele caía nessa página, tá? A gente tinha, né? A gente tem, na verdade, cada serviço com a sua página, porém o ponto de conversão dessa página era um formulário idêntico para todos os serviços, tá? Então esse formulário ele ia perguntar o estado ou o país para quem está buscando por um transporte aéreo de cargas e ele ia fazer a mesma pergunta para quem estava buscando por motoboy. Não faz sentido eu perguntar para um lead que está buscando por um serviço de motoboy qual que é o estado que ele quer que entregue aquela carga. Um motoboy não vai fazer, né? Não é com o motoboy que ele vai ter o atendimento que ele de fato precisa, tá? Então é sempre importante você pensar, tá, eu tenho serviços diferentes, eu tenho produtos diferentes, e esses eles são buscados de forma diferente, eles têm características diferentes, assim como as pessoas que os buscam por motivos diferentes, tá? Senta, faz essa análise e traz toda essa análise e tenta encurtar esse caminho para o usuário fazer a conversão para a tua página dentro desse formulário, dentro desse fluxo do Leadster, tá? Então, é um exemplo muito claro esse que a gente comentou, da diferença, né, entre a galera que pesquisa por motoboy e a galera que pesquisa ali por transporte aéreo. Mandem esse usuário para a página correta, para o fluxo correto, tá? Como que você faz isso dentro da ferramenta Leadster? É super tranquilo. Ali, quando você está fazendo a criação do seu fluxo, colocando todas as informações necessárias, e a gente sempre vai indicar que tente fazer um fluxo o mais assertivo e curto possível. Peça as informações que são essenciais. Encurte esse caminho para o usuário fazer a conversão. Depois, se você precisar de mais alguma informação, algo complementar, vai com o time comercial, entre em contato com ele, pergunta, questiona, tá bom? É muito importante você ter essa visão mais 360 da ferramenta, além só da captura do usuário que ela pode fazer, tá bom? Que é algo que a gente estava comentando ali nos primeiros slides, né? Então, quando você está criando o seu fluxo ali de Leadster por páginas, ali no cabeçalho, na parte de cima, você consegue especificar para esse fluxo onde ele vai aparecer, tá bom? Então, é super simples. Você vai na sua página, né, no seu site, vai pegar aquela página do produto específico, vai jogar dentro desse fluxo e vai falar para ele, olha, eu só quero que este fluxo ative quando o usuário cair nessa página específica, tá? E aí até no slide anterior, se o Peron puder voltar aí para mim, por gentileza, ó, a gente vai ver que no caso desse usuário, aqui a gente tem 6 fluxos, mas esses caras eles têm muito mais serviços. Então, tem-se um trabalho extensivo de desenhar fluxos diferentes, mas isso faz uma baita diferença quando a gente fala da conversão, da experiência do usuário, do encurtamento que a gente vai ter para conseguir a conversão dele, tá bom? Então, façam essa lição de casa, sentem, estudem sua página de serviço, as características dos seus produtos, seus serviços, tragam essa realidade para dentro do fluxo de forma dinâmica, tá? Não encham os usuários de perguntas desnecessárias. E uma dica que a gente sempre dá para os fluxos sempre mantenha dentro desse fluxo uma pergunta aberta, tá? Peça algumas informações complementares para esse usuário com uma pergunta aberta. Por quê? Porque essa pergunta, tendo uma pergunta aberta, o usuário respondendo com as palavras dele, o que ele precisa, o porquê que ele está buscando o teu serviço, você vai ter munição para também otimizar tanto as tuas campanhas, quanto a tua página,
quanto o teu próprio fluxo, tá? Então, é uma coisa que a gente pode ser até chato um pouquinho a gente estar batendo na mesma tecla, mas olhem o Leadster sempre mais 360 graus do que apenas um ponto de conversão dentro da tua página, tá? O que que eu consigo diferenciar com ele? O que que eu consigo captar de informações do meu usuário com ele? Tá? Isso faz uma baita diferença pro resultado total, para as campanhas, e aí, pegando essas partes mais técnicas que o Peron falou, a campanha ela vai passar a entender esse perfil, e aí, tendo todo esse alinhamento, vocês vão poder perceber que isso vai fazer uma baita diferença quando a gente colocar o Leadster, por exemplo, para competir com o WhatsApp, para competir com o formulário estático. A diferença é enorme, tanto para a conversão quanto para a munição de informações que você vai ter, quanto o cara que está administrando essa campanha e administrando o fluxo, né, o uso dos fluxos do Leadster dentro da sua página, tá bom? É isso aí que o Rodrigo falou. Na verdade, essa estrutura do Leadster, ela nada mais é do que a estrutura da tua campanha, né? Você não vai fazer uma campanha lá no Google para 6 tipos de fluxos diferentes, contemplando tudo dentro do mesmo grupo de anúncio, né? Eu não posso misturar termos aí, né? Então, formas de ter sucesso na campanha, né? Primeiro, né? Se eu não tenho muita verba, eu tenho que entender qual que é o serviço, qual que é o produto, né, que vai girar mais rápido e que vai me trazer esse fluxo de volta de dinheiro, né? Então, eu posso fazer para todos com pouca verba? Posso, né? Lógico, se eu crio uma campanha em 6 grupos de anúncio, né, considerando aí essa tela que a gente está mostrando, talvez motoboy vai consumir, né, todo o investimento, ou talvez transporte rodoviário, né, dependendo de como eu usar os termos ali dentro da campanha, né? Talvez o primeiro, né, transporte aéreo, aduaneiro também, eles não apareçam tanto. Se forem serviços que faz mais sentido para a empresa, aí realmente você tem que focar, né? Porque o grupo de anúncio, a gente não consegue dizer para o Google, olha, gasta da minha verba 10% nesse grupo, 10 nesse, 10 nesse, né? Então, o grupo de anúncio, ele vai gastar onde tem mais procura, o grupo de anúncio que tem os termos que tem mais procuras, né? Então, a estrutura aí do grupo de anúncio, com os termos, né? E principalmente os anúncios, né? Linkando para a página correta, com o fluxo correto dentro, isso aumenta aí a qualidade da campanha. Você tem uma redução de custo de clique, né? No custo do clique, apesar que a tua campanha lá vai evoluir, você não vai ficar pagando por clique, né? Você vai pagar por conversão, mas isso te ajuda a ter um desempenho melhor, né, na campanha. E o mais importante é você, quando você tem grupos de anúncios, né, no caso como esses 6 grupos, é sempre estar de olho e negativando termos que está em outro grupo e está aparecendo no grupo que não era para aparecer, né? Isso acontece muito, porque às vezes os serviços eles têm uma certa similaridade. E aí o Google, né, com essas mudanças que ele teve de, de, de termos, né, de formatos de termos, né, amplo, frase, né, ele acabou meio que em vez dele organizar, eu achei que ficou mais aberto, né? Por exemplo, o termo exato era só exato. Hoje não, ele pega algumas coisas. Então, o ideal é sempre estar olhando dentro de cada grupo se ele não está exibindo para um grupo que não é aquele que você realmente definiu, né? E fazer a negativação, para que realmente você consiga ter uma qualidade melhor, né? Na relevância da palavra que está sendo exibida, com o anúncio que está sendo exibida e para a página de destino, tá? Então, vamos passar aqui para a próxima. Tá? Então, assim, fiz a minha campanha, fiz a estruturação lá do Google simples, mas eu fiz da forma correta que tinha que fazer. Criei o meu fluxo do Leadster para usar dentro da página ou para direcionar minha campanha direto para ele. Coloquei a conversão lá no meu Google, certo? Está tudo certinho. Só que os clientes entram e não convertem. Isso vai acontecer, né? E aí você tem que ter um fluxo para pegar essa galera que entrou e por algum motivo não converteu, né?
por algum motivo ela não estava no momento, ou ela pesquisou, ela não estava numa etapa do funil ainda. Então, assim, tem que ter realmente uma campanha de remarketing, nem que seja com uma pequena parte da verba nesse momento para a sua estratégia. Vai ter estratégias que o remarketing vai precisar de uma parte maior da tua verba, mas o ideal é você ter uma campanha de remarketing para que você busque esse lead, né, de novo, e você consiga, de fato, falar com ele. Talvez o fluxo que ele tentou falar com você não estava legal. Então, você pode criar uma variação daquele fluxo e mostrar de outro jeito, eliminar alguma pergunta. Ah, mas precisa colocar CNPJ, precisou colocar meu CPF. Então, assim, existem algumas barreiras dependendo do tipo de pergunta. Será que aí é uma conversa da gente, muitas vezes, com o cliente? Será que você realmente precisa desse dado? Se a gente só não passar os dados básicos, você não consegue falar com o cliente, extrair mais dados dele, e aí a gente consegue trazer mais gente para vocês irem conversando. Então, assim, são coisas que a gente precisa definir para que realmente essa taxa de conversão ela aumente, seja na captação inicial por rede de pesquisa ou por uma captação de remarketing. E aí, quando eu falo remarketing, eu não estou falando só rede de display. Eu coloquei aqui rede de display para vocês verem, mas a gente também tem remarketing na rede de pesquisa, tá? Então, mas como que é isso, né? Normalmente, quando a gente tem, no caso desse cliente que o Rodrigo mostrou, são 6 tipos de serviços, de fluxos diferentes que a gente tem, né? Se o cliente pesquisa um tipo de serviço, né, transporte rodoviário, caiu lá no site, tal, legal. Eu posso ter uma campanha de institucional, por exemplo, com a lista de quem já passou no meu site, ou quem já passou e não converteu, por exemplo, e aí dá um lance diferente para esse usuário. Falar, olha, esse cara já passou aqui, a tag do Google já pegou ele. Então, faz o seguinte, ele está pesquisando a gente de novo, dá 30% de lance na hora que ele fizer uma pesquisa, tá? Pode ser para um grupo de serviço diferente, então, assim, não precisa ser especificamente para a campanha institucional, pode ser para um outro serviço, então ele pesquisou um serviço, mas não era aquilo, aí ele foi e pesquisou outro. Então, a gente consegue também colocar esse usuário dentro, né, da campanha e dar lance para ele na campanha de pesquisa também, tá? Aqui, só para dar uma pincelada para vocês, né? Só dá para a gente fazer o remarketing se a gente tiver público dentro da campanha. Se a gente não tiver público, aí não tem como rodar remarketing, tá? Então, assim, basicamente, vai clicar em ferramentas, gerenciador de públicos-alvos, né? Ele vai abrir essa tela. Nessa tela, você tem suas fontes de dados do lado esquerdo. E aí vai ter a opção do Google e do Analytics, né? E aí, clicando em detalhes, tanto em um quanto no outro, se não tiver a opção de instalar, né? Que aqui, no caso, já está instalado, né? Ele vai mostrar para você que código que você tem que implementar no seu site, tá? Se for Google Analytics ou GA4, ele vai falar para você informar qual que é a conta do Google Analytics que você quer trazer os dados para você poder usar públicos-alvos de lá, né? Se for o Google Ads, ele vai falar, ó, precisa instalar essa tag, ou você manda para o seu desenvolvedor, ou você mesmo instala. Então, para fazer qualquer tipo de remarketing, seja a rede de pesquisa, a rede de display, o ideal sempre ter as tags instaladas, porque não adianta nada, né? Você está rodando aí 1 ano de Google Ads e esqueceu de colocar as tags aí no seu site, e aí você não consegue pegar, né, essa galera que passou, mas em nenhum momento ela entrou em contato com você, né? Lógico, vai ter uma parte desse público que pode nunca entrar em contato, mas a gente sempre tem, né, uma parcela desse público que volta, né, para realmente vir e concluir de fato, né, aquele início do processo que ela começou com vocês, tá? Então, assim, de forma bem simples, né, para criar uma campanha de remarketing, por que eu coloquei dessa forma, né? Escolhe no primeiro passo criar uma campanha sem meta, porque aí você consegue selecionar a rede de display e ele não vai aparecer o Smart Display, tá? O Smart Display, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma campanha mais automática, né? Ele vai tentar definir sozinho ali algumas regras de exibição. Quando a gente faz a campanha sem ser smart, a gente consegue definir e falar, ó, eu quero que segmente específico essa campanha só para quem passou no site e não converteu, tá? Então, dessa forma, vocês conseguem, de fato, ser bem mais específico na hora de criar a campanha.
E aí, quando você tiver, né, a campanha desenvolvida, né, ou no meio da criação da campanha, lá você vai ter públicos-alvos e aí você consegue editar segmentos de público-alvo. E aí você coloca, né, quais são esses segmentos que você quer adicionar, né? Pessoas que já passaram pela página tal, né, exceto pessoas né, que converteram, por exemplo. Então, quando a gente está falando de fluxo, né, eu fiz lá meu primeiro fluxo, a pessoa que entrou na página de contratar um motoboy. Eu posso ter o fluxo da primeira visita, vamos dizer assim, e o fluxo do remarketing. E aí eu consigo, de fato, mudar isso, né, na hora que a pessoa está acessando a página, né? Então, assim, primeira coisa, eu preciso entrar na campanha e definir para quem que eu vou mostrar isso. Ah, pessoas que já vieram para o meu site, mas não converteram. E depois, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que definir no meu anúncio eu tenho que taguear esse meu anúncio para que na hora lá do Leadster eu saiba realmente como mostrar esse fluxo do remarketing. Então, a gente tem a ferramenta aí do TM Builder, que é do Google, eu deixei o link em cima, mas qualquer coisa eu posso criar um encurtador para vocês. E aí, só um exemplo prático, né? Acabou cortando a parte de baixo aqui. Ele ficou dessa forma, né? No final, depois desse campo, ele tem o campo de campanha, e eu escrevi campanha remarketing, tá? Então, por que isso é importante lá na hora de eu inserir essa URL lá no Google? Lógico, eu vou mandar para a página correta que eu tenho que mandar, né? Aqui eu coloquei a página principal nossa, mas eu colocaria lá a página da empresa / motoboy. E aí colocaria todo esse tagueamento no final com remarketing. Por quê? Na hora que eu chegar aqui no Leadster, eu vou falar para o Leadster o seguinte, ó, esse fluxo aqui do motoboy, que é o fluxo remarketing, eu quero que ele seja exibido só quando o parâmetro da URL da campanha ela vier com a informação de remarketing. Então, eu consigo ter fluxos diferentes para o cara que está acessando a primeira vez e para o cara que está voltando o acesso dele, mas que ele não converteu ainda com a gente. E também posso ter N fluxos, né? Se o cara já converteu, eu posso, né, de alguma forma, criar alguma lógica para que ele veja um artigo, para que ele acesse algum material nosso, enfim. Então, a gente pode criar diversas regras. Mas, de forma resumida, mostrando para vocês, a ideia é que a gente consegue fazer um fluxo para quem está entrando, né? A gente consegue fazer N fluxos por página, consegue fazer um fluxo para quem está entrando a primeira vez no meu site e consegue fazer um fluxo para quem é remarketing também, tá? Então, vocês conseguem sempre otimizar o valor que vocês estão investindo no Google, né? Ah, mas eu sou novo, eu não entendo muito. Então, assim, são regras básicas, né? Deixa tudo organizado, deixa tudo segmentado, não deixa parecendo uma cesta cheia de fruta. Coloca certinho o que é cada coisa, redireciona para a página correta, faz o fluxo no Leads aí com a página correta. Ah, mas eu não tenho público para remarketing ainda, meu público está pequeno. Deixa lá a tag mensurando. Quando você tiver público para remarketing, você solta uma campanha para começar a mostrar fluxos diferentes. Então, tudo é processo, tudo é definir de fato o que vocês querem alcançar. Se nesse primeiro momento o investimento é pouco, se nesse primeiro momento não tem páginas de serviços específicas, é só definir certinho qual que vai ser o melhor fluxo para o usuário, para a hora que ele chegar, de fato, clicar numa campanha de vocês, ele não cair lá na home e ficar perdido, né? Vinha um fluxo aleatório para ele, escolha que serviço que você gostaria de contratar, né? Sendo que, assim, eu poderia já ter eliminado uma pergunta, eu poderia ter economizado o tempo dele, né? Muitas vezes, né, existem diversos lugares que acabam falando que o usuário, às vezes, ele é meio preguiçoso, né? Então, a gente precisa reduzir o que o usuário vai fazer dentro do site, porque eu aumento as chances dele converter dentro do site. Então, quanto menos perguntas específicas eu fizer, quanto menos perguntas que fogem um pouco ali do controle dele eu fizer, ele vai preencher. Se eu realmente economizar, encurtar perguntas e essa pergunta ficar para o SDR ou ficar para o vendedor, ele vai conseguir ter esse lead na mão, vai conseguir falar com o lead de uma forma melhor, tirar todas as dúvidas que ele precisa, porque, de fato, né, a gente precisa entender duas coisas. Quando a gente está falando de lead, o lead muitas vezes não é a venda, né? Foi o que eu falei no começo. Não adianta a gente aqui mandar o relatório para o cliente e ficar comemorando. Nossa, foi excelente esse mês e o cliente lá depois, no final do mês, falar, não tive nenhuma venda.
Então, o lead, ele é parte da venda, né? Então, se eu mando 300 informações para o lead preencher, só para o meu STR, para o meu vendedor ter menos esforço, eu estou jogando um esforço no lead, né? E o lead, ele não quer ter esforço, né? O lead, ele quer, eu quero um contato de vocês, eu quero que alguém ligue para mim. Então, a gente tem que ter esse senso de entender qual lado que vai ter que fazer mais esforço, né? Para que, de fato, vocês consigam captar esse lead ele possa, né, iniciar uma conversa com o teu vendedor, e aí o teu vendedor, com as técnicas dele, com os cursos que ele desenvolveu, ele conseguir extrair mais informação dele e realmente virar uma venda, né? O site, às vezes, ele não vai fazer a venda, ele vai gerar o lead. Então, as pessoas acabam errando por causa disso. Querem fazer um fluxo muito grande, querem ter formulários muito grandes. No caso desse cliente que o Rodrigo mencionou, era um formulário que acho que tinha 30 campos. É impossível que aconteça qualquer tipo de conversão ali naquele campo, naquele formulário. E as pessoas que preenchiam estavam muito dispostas a querer, de fato, contratar aquele serviço. Então, assim, não é todo mundo que vai fazer isso. E aí vocês precisam realmente ter esse feeling, né? Então, estou investindo em campanha, eu preciso otimizar meu custo com campanha. O que eu tenho que fazer aqui de forma inteligente para que o meu lead baixe cada vez mais o custo? Se eu tenho muitos campos, eu reduzo os campos, o custo por lead pode diminuir. Se eu tenho uma página que ela não é mobile, mas eu tenho o Leadster lá dentro, por que eu não mando direto para o link da captura? Eu posso ter um custo por lead menor. Se eu tenho uma página que não fala exatamente do serviço, por que eu não posso criar um fluxo iniciando falando do serviço e já falando para o cliente, olha, eu tenho mais informações, só coloca seus dados aqui que alguém já vai te passar todas as informações completas. Então, assim, formas inteligentes de ver como otimizar esse investimento, que às vezes pode ser pouco e no final pode se tornar muito, né? Esse retorno pode se tornar muito, de forma que você consiga fazer um crescimento saudável, né? Mas eu vou investir 10 vezes do que eu posso investir, eu tenho que lucrar mais 10 ou 20 vezes do que eu estou investindo, do que eu não tenho dinheiro. Não, faz o negócio com o pé no chão, mas tenta de forma inteligente pensar com que o teu site pode te ajudar, o Leadster pode te ajudar dentro do site, a fazer com que aquele lead que chegou, às vezes, um exemplo, tá? Você está rodando uma campanha com R$10, o teu clique está R$2, tem 5 cliques. É muito difícil, né? Vamos imaginar assim, tem caras aí na internet que falam que com R$10 você roda, mas imagina, teu segmento clique R$2, eu não estou falando de um segmento relativamente barato. Imagina, você tem 5 cliques, você tem que ser muito assertivo para conseguir ter uma venda no dia com 5 cliques. É quase impossível, né? Então, assim, a gente realmente tem que ser bem inteligente nesse sentido. Eu não me lembro assim de ter clientes com R$10, mas já trabalhei com campanhas com baixo investimento, já tem um tempo. Então, a gente precisa, de fato, colocar tudo no papel, visualizar aquilo e falar, pô, legal, tem isso, dá para fazer isso, e a gente consegue executar dessa forma. Então, assim, o que a gente tentou passar aqui para vocês nesse meetup foi a forma como a gente trabalha hoje, né? Principalmente, acho que a gente conseguiu aí em um curto espaço de tempo colocar muitos clientes para dentro do Leadster aí, mostrando realmente a eficácia do Leadster, mas a gente sempre bate na tecla com todos os clientes que o Leadster ele é uma parte do processo, né? Se você não tem a tua campanha, se você não tem uma campanha rodando, seja Google, seja Face, seja qualquer mídia, não adianta, o Leadster não vai gerar o teu lead, né? Por quê? Não vai ter ninguém passando no teu site, né? É a mesma coisa que eu falei da loja física. Não adianta eu abrir a loja física numa rua de bairro, não divulgar e esperar que vá passar alguém na porta, né? Para ver, para poder comprar, enfim. Eu preciso gerar tráfego para que as pessoas possam passar na frente, se interessem em entrar, tudo são etapas, né? Então, é extremamente importante, seja a tua campanha pesquisa, agora tem uma campanha nova, PMAX, né, que é maior performance, seja uma campanha só de display, seja uma campanha de discovery. Então, assim, independente do tipo de estratégia que você vai rodar, é importante você lembrar, o teu site, o teu Leadster dependem 100% de uma mídia, né? E no caso aqui a gente apresentou de como você gerar isso através do Google. Tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição. Se o Rodrigo quiser complementar alguma coisa também,
a gente está à disposição para tirar a dúvida de vocês aí. Isso eu acho que tranquilo, o Peron ilustrou bem. Eu acho que só um ponto que eu gosto de reforçar, pessoal, acho que devo ter falado já algumas vezes, é essa gama de informações que o uso dessa ferramenta pode dar para vocês, tá? Então, é sempre reforçar, assim, ela é muito mais 360 do que só a captação ali do lead. Ela vai te dar muito material, ela vai te dar muita informação e muito insight de como você pode melhorar, seja o teu fluxo, as tuas campanhas da rede de pesquisa ou as campanhas que você for ativar, seja ela onde for, em qual mídia for, e também a tua página, tá? Então, tenham essa visão 360 graus da ferramenta, que ela vai fazer uma baita diferença para a tua estratégia. No exemplo que o Perão falou, desse cliente de logística, a gente tinha um formulário com entre 20 a 30 perguntas para ele preencher. Quando a gente reduziu para 5, a gente aumentou muito, né? No fluxo, a gente só traz 5 perguntas dessas 25 a 30 que estavam nesse formulário. Tornando esse caminho do usuário muito mais rápido, a gente teve um aumento absurdo na taxa de conversão, e isso virou um case que também está na página da Leadster, vocês podem lá verificar, que é o case da Log10, aumentando essa taxa de conversão de forma absurda, diminuindo o custo por conversão também de forma absurda. E aí, o que a gente conseguiu fazer? Fazer com que esse cliente anunciasse mais serviços dentro da rede de pesquisa com basicamente o mesmo investimento. E aí ele conseguiu ter o aumento das suas conversões, seja para quem busca o serviço mais complexo que ele tem, que no caso seria o aduaneiro, o transporte aéreo, até o mais simples, que é o motoboy, aquilo que é bem mais urgente, tá bom? Então, tenham sempre essa visão 360 graus da ferramenta. É isso aí. Boa, boa. É, eu separei algumas coisas aqui que eu fui assimilando, mas acho que 3 ideias me fizeram relevantes aqui para eu compartilhar com vocês. Então, assim, acho que sempre, né, parece básico o que eu vou falar, mas acho que é bem importante da gente pensar. Então, pensa sempre nas etapas do funil, né? Então, e pensa, o Google realmente, ele tem ali, o pessoal falou um pouquinho sobre as possibilidades, né? Cada possibilidade ali dentro do Google Ads, ele corresponde a uma ou mais etapas do funil. Mas se a gente montar uma estratégia que abrace todas as etapas, a gente tem uma coisa muito boa. E eu sempre falo, o marketing ele é sistêmico. Não adianta também a gente pegar uma coisa e falar, isso aqui. Não, quanto mais a gente abraçar, quanto mais capilares, né, a gente for em termos de comunicação, vai ser melhor. Então, sempre que a gente for criar uma campanha ou algo assim, pense na etapa do funil. Poxa, rede de pesquisa, mais meio fundo de funil, posso usar o display tanto para topo de funil. Então, pensem também sobre isso. Eu acho que essa é uma ideia que ficou para mim. Eu gostei muito que você colocou, Peron, da inteligência a longo prazo, né? No sentido de, poxa, gente, o Google ele tem pessoas geniais ali pensando em algoritmo de otimização. A nossa parte é fornecer informações para que esse algoritmo, né, essa inteligência possa performar da melhor forma possível. Então, que nem o Peron colocou, priorizar as conversões, mapear o que realmente é uma conversão boa, o que não é, né? Entregar esse tipo de informação para o Google, que aquilo a médio e longo prazo a gente vai ter uma campanha muito, muito bem inteligente, né? Vamos colocar assim, muito bem configurada. Então, isso é bacana. E uma coisa que eu também falo, obrigado, pessoal, que é basicamente, gente, a Leadster, ela recebe o tráfego que chega no site. Então, assim, qualidade do tráfego é totalmente diretamente proporcional à qualidade do lead, né? Então, sempre verifiquem a origem de tráfego de vocês, seja principalmente no Google Ads, que é uma coisa bem controlável, principalmente quando a gente fala de rede de pesquisa. De modo geral, é um tráfego que tende a ser de uma boa qualidade, né? Então, fiquem de olho nisso também, nesses momentos. Tem algumas perguntas aqui. Bora lá. A pergunta vai para a equipe da Lida. Vamos lá, então. Gostaria de saber se já existe a previsão de
implementar a transferência de informações fornecidas pelo usuário para a conversão otimizada do Google Ads? Boa pergunta. É uma coisa que a gente está avaliando, não existe ainda uma previsão, mas já existe avaliação sobre isso, tá? A gente tem alguns outros direcionamentos de produto, mas isso está em pauta, isso está em conversas também, tá? Aí a Ana, ela faz uma pergunta aí para o Rodrigo e Henrique. Então, Lidster. Não, Lidster e WhatsApp juntos, confunde o cliente? Boa pergunta. Bom, posso falar um pouco, o Rodrigo fala o que ele acha também, tá? Assim, quando a gente mostra para o cliente, não confunde, tá? O que a gente tenta não fazer, e a gente acho que nunca fez aqui, posso estar falando, se o Rodrigo achar que eu estou errado, me corrija, tá? A gente nunca colocou os dois no mesmo lado da página, justamente para ser uma coisa diferente, tá? Então, assim, depois que o Lidster teve a implementação aí, não sei se foi depois, eu não lembro certinho, mas assim, no final que deu para a gente colocar o direcionamento para o WhatsApp, ficou bem mais claro para o cliente falar, ó, tá vendo a diferença? Tipo, ele já preencheu, agora se ele quiser ele falar com você. Então, assim, eu acho que assim, se você mostra, né, eu não sei para o usuário que está acessando, eu não sei se a pergunta foi direcionada do usuário para o cliente que a gente está implementando, mas assim, para o cliente, quando a gente mostra, uma coisa é quando a gente fala, tem uma ferramenta, tal, que aumenta a conversão, o cliente fica com o pé atrás. Ó, tem uma ferramenta que vai filtrar esses leads que estão chegando, aí o cliente fica com o pé atrás. Quando a gente fala, ó, vamos fazer uma reunião aqui, deixa eu te mostrar como a ferramenta funciona, aí ele já muda a visão dele, né? Mas o Lidster, as pessoas acham que estão falando com alguém ali em tempo real, né? Ele é mais quase um chat mesmo, né? Só que é engraçado que às vezes chega até preenchimentos aqui. A gente acaba monitorando os preenchimentos, né, de alguns clientes quando eles falam que não estão recebendo, né? Enfim, a gente visualiza para ver se teve algum bloqueio e tal. E aí, às vezes, as pessoas acham que estão conversando com o chat, né? Tipo, às vezes o cara chama Rodrigo lá no chat, eu sou o Rodrigo. Aí o cara lá escreve, olá, Rodrigo. Então, tipo, ele acha que está conversando com alguém em tempo real, de fato. Então, isso, muitas vezes, facilita porque ele acha que tem alguém ali disponível naquela hora para ele, né? E até um lance que às vezes algum cliente pega, né, com a gente. Ah, mas se eu não tiver no meu horário de atendimento, as pessoas vão estar preenchendo achando que estão falando comigo, né? Que a gente às vezes coloca, né, a foto do próprio cliente, tal e tudo mais. A gente cria algumas alternativas para que isso fique mais sutil, né? Então, ó, não estamos online agora, tal, mas se você quiser pode preencher e tal. Então, para ficar mais sutil. Mas de fato as pessoas acabam vendo ali mais como um chat, né? E aí a gente explica que na verdade ali é um formulário interativo, né? Ele está preenchendo, conversando e ali vira um dado que vai ser enviado para ele. Mas como o WhatsApp, falando logicamente na bolinha, né? Quando eu tenho só a bolinha lá no site, que eu clico na bolinha, a gente não vê que tem muita similaridade não, né? Então quando a gente coloca um do lado e outro do outro, fica bem já dá para notar a diferença dos dois já. Isso. Só para complementar, né? Então a gente sempre busca deixar eles bem separados, tá? Quando a gente vai analisar o comportamento do usuário e sabe que o usuário ele tende mais a converter quando a ferramenta está ao lado direito, obviamente a gente vai priorizar o leads ter ali desse lado do campo, sem tirar o WhatsApp da tela, mas jogando o WhatsApp para o canto esquerdo, tá? E aí a gente vai revisitar a informação que o Peron passou daquelas priorizações, né, do ponto de conversão e o tempo que ele leva para poder mensurar essas informações para você começar a usar. Vamos manter os dois. Obviamente, quando a gente joga o botão do Lidster para o lado direito e a gente sabe que a maioria dos usuários convertem do lado direito, a tendência é que as conversões pelo Lidster elas tendam a aumentar, tá? E aí, seguindo o nosso acompanhamento, a gente vai fazer aquele trabalho que o Peron ensinou a fazer de priorizar essas conversões. O Lidster ele vai começar a receber um maior tráfego, a receber as maiores conversões, tá bom? O WhatsApp ele vai estar ali, obviamente que ele vai receber algumas
algumas conversões, mas a nossa campanha ela vai estar totalmente otimizada para a conversão do Leadster, tá? Agora, nossa, eu quero testar realmente só usar o Leadster na minha página. Manda ver, você pode fazer isso, e aí prioriza a utilização do Leadster do lado onde você sabe que tem a maior propensão à conversão, e você pode continuar dando a opção para esse usuário falar com você no WhatsApp. Como? Claro, no final do fluxo, dentro do horário comercial que você tem essa disponibilidade, você pode dar essa opção para o usuário, tá? Então, eu gosto sempre de usar cases reais para ilustrar, né, esses casos, né? Como no cara que a gente tem aí de comercialização de assinatura de veículo, ele atende clientes das 8 às 17, tá? Então, quem preenche o fluxo das 8 até umas 4h30, no final do fluxo, esse usuário ele tem a opção de conversar diretamente com ele no WhatsApp. Quando a gente passa de 4h30 em diante, o fluxo responde para ele o seguinte: olha, suas informações foram captadas, o mais breve possível, o nosso time comercial vai entrar em contato com você. Então, o que a gente conseguiu fazer para esse usuário também? Antes, ele só conseguia manter a sua campanha ativa dentro do horário comercial. Depois da gente ativar o lead, seria ativar, né, essa funcionalidade aí do WhatsApp dentro do horário comercial, quando esse lead pesquisa fora do horário comercial, ele tem já esse atendimento, que depois gera uma demanda para o time comercial já quando ele começa o dia seguinte, e a gente consegue aumentar a taxa de conversão da campanha aumentando a programação dela. Então, esse cara, ele exibia as campanhas só até 16h30, hoje a gente exibe as campanhas dele até meia-noite. Por quê? Porque o principal perfil de pessoas que convertem com ele e fecham o serviço, tem o perfil para fechar o serviço, são aprovados lá na Porto, são pessoas com poder aquisitivo maior. Normalmente, essas pessoas elas são muito ocupadas durante o dia, são pessoas que têm cargos maiores em empresas, o dia a dia delas é muito corrido. Elas param para pesquisar, fazer esse tipo de busca mesmo, num horário mais alternativo, tá? Por que não apresentar minha campanha para ele? Por que não já dar um prévio atendimento para esse cara? E no primeiro horário que eu consigo atender ele, eu já priorizo esses leads, e aí meu time comercial ele já começa o dia atuando, né? Mesmo sem ter recebido nenhum contato específico naquele dia, mas ele já consegue trabalhar os leads do dia anterior. Boa. Eu vou aproveitar para responder essa pergunta também, Ana. Vou te pedir essa licença, mas para contribuir aí para né, a construção dessa resposta. Então, assim, eu concordo com o pessoal, acho que não confunde, né? Mas vale uma reflexão do que a gente quer que esse lead faça, sabe? O que a gente quer que esse visitante faça. O WhatsApp, ele tá, né, no nosso contexto brasileiro, principalmente, como uma ferramenta muito rápida ali, de comunicação mesmo, e assim por diante. Então, eu gosto da ótica de pensar no WhatsApp como alguma coisa, cara, eu vou deixar lá mais para um suporte, para algo nesse sentido, sabe? Mas tendo a ideia de que eu não vou conseguir captar as informações desse lead, pode ser que esse lead também, ele clique no botão, mas ele não envia mensagem, enfim, existe uma série de incertezas ali, sabe? Quando a gente está falando da Leadster, a gente tem que muito provavelmente a Leadster vai sim gerar mais leads. Isso porque, assim como o formulário, por exemplo, o WhatsApp ele é totalmente passivo. Então ele vai estar lá no lugarzinho dele. A Leadster não, com as comunicações ali, com as chamadas, né, e tudo mais, a Leadster ela tem essa parte ativa que convida o nosso visitante para uma chamada, para uma conversa, e aí por conta disso a gente tende a ter mais conversão, né? E a Leadster ela é uma ferramenta para geração de leads, né? Acho que isso é importante. E muitas vezes o principal uso dela é como um chatbot, né? A gente tem outros usos, mas o principal é como um chatbot. E esse chatbot, então, o intuito principal dele é captar informações, né? Então, é um pouco disso só. Eu acho que vale um pouco essa reflexão do que o que eu quero. Eu quero captar mais leads, eu quero captar informações, eu quero ter uma inteligência, eu quero ter os dados dessa pessoa para eu trabalhar depois, numa estratégia e tudo mais, ou eu quero simplesmente atender essa pessoa ali na hora e beleza, sabe? Então, pensando no disso, eu quero os dois, beleza, mantém os dois. Eu só quero captação de leads, aí é leads.
Tá? Então, acho que é só um pouquinho disso que eu queria contribuir aqui para essa resposta. Tá? Mas eu acho que é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer, inclusive, abrir o microfone ou mandar ali no chat? Não? Então, beleza. Bom, eu tô, né, já fiz as minhas considerações ali. Eu só quero aproveitar agora para realmente agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse encontro, ao Peron, ao Rodrigo, galera da Lempes, super parceiros aí. Muito obrigado mesmo, pessoal. Essa reunião aqui vai ficar gravada, tá? Então a gente vai disponibilizar também. E é isso, pessoal. Uma ótima semana aí. E mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenha sido relevante para vocês todos, como foi para mim. Um grande abraço. Valeu, obrigado aí, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.